Meu nome é Caroline Oliveira e hoje eu vim falar para vocês quais são os materiais que precisa para ingressar na área da resina. Algumas pessoas comentaram nos vídeos anteriores quais são os materiais que eu preciso para iniciar. Carol, eu tô querendo iniciar nessa área, o que eu preciso? E algumas pessoas também têm chamado no privado me perguntando quais os materiais que precisa. Então eu tô aqui para tirar algumas dúvidas de vocês e espero que esse vídeo seja esclarecedor. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer, e essa dica você tem que guardar para a sua vida. Primeiro, você precisa se ver fazendo isso antes de comprar qualquer coisa. Eu comecei vendo alguns vídeos na internet, no YouTube, alguns tutoriais de diversos tipos de pessoas. Eu não foquei só numa pessoa só num canal só. Eu olhei vários canais e fui ver o desenvolvimento dessas mulheres trabalhando com a resina. Olhei diversos trabalhos e eu fui vendo e pegando algumas dicas daqui, algumas dicas dali, vendo os macetes que cada uma tem. E eu fui tentando me imaginar no meio desse processo, comprando esses materiais, fazendo e também vendendo esses materiais. Confesso que no início eu fiquei muito confusa porque eu não sabia como começar, o que comprar, o que fazer. Mas com tanta pesquisa, com tanto vídeo, eu fui já pegando, olha, primeiro eu tenho que parar para pensar, qual é a matéria-prima desses trabalhos? É a resina. Então eu vou começar por aí. Procure a sua resina. Qual a resina que você acha que se encaixa para você? Ah, Carol, mas eu nunca mexi com resina. Eu também não. Ah, Carol, mas eu nem sei o nome das resinas. Geralmente, nos vídeos e tutoriais de outras mulheres trabalhando no canal, elas sempre comentam: procure a resina. Primeiro, eu comecei com a resina da Ohana. Num dos vídeos eu vi, olha, eu uso a resina da Ohana. Eu anotei, Ohana. E comecei a procurar na internet, literalmente no Google. Resina Ohana, onde encontrar? Resina Ohana, o que é? E aí eu consegui encontrar o site da empresa e ali mostrou todas as resinas que ele tem, porque são vários tipos. São resinas para tábuas, são resinas de alta e baixa viscosidade e média viscosidade. E eu fui tentar descobrir o que era cada uma dessas resinas. Para que servia a de baixa, a de média e a de alta viscosidade. Depois eu descobri que teria que ter um endurecedor. Eu comecei a pesquisar o que era o endurecedor. E aí eu entendi. Estudar, essa é a palavra. Você primeiro tem que estudar tudo o que vai num trabalho de um chaveiro, de uma foto, de uma eternização. Foi assim que eu comecei, pesquisando, estudando, antes de investir 1 centavo nessa área. Depois que eu comecei a estudar, a anotar, eu criei confiança e comecei a procurar. O primeiro site que eu fui comprar foi o na Shopee, tá? Aquelas lojas lá da China. E aí tinha um combo que vinha esse molde de letras aqui, alguns glitters, alguns palitos de picolé, que são esses palitinhos aqui. E aí vinha também bolhadeiras, bolhadeiras são essas daqui, ó, isso daqui são bolhadeiras, são aquelas coisinhas de fazer unha, sabe, de pintar a unha, tá? Depois vinha também os moldes de caneta, ó, esses são os moldes de caneta que vinha no kit. E aquele kit ali, eu lembro que ele saiu, era 500 peças, 130, 140 reais, e aí eu comprei. E quando chegou aqui que eu pude tocar, ver e entender mais ou menos o material. Outra coisa que, além da resina, são os vastos tipos de moldes que tem. São moldes de silicone. E não existe uma empresa nem duas, existem várias empresas. E tudo que eu queria fazer não era tipo me apegar a uma empresa de moldes, não. Eu queria me apegar ao modelo. Por exemplo, eu queria um coração que ficasse de pendurado. Então eu gostei do molde, fui lá e comprei. Eu queria um molde que tivesse a palavra love, sabe? Eu fui pesquisando os moldes e eu comprei muito molde. Vocês podem ver que o mercado de moldes de silicone é muito grande.
e virou tendência. Toda hora tem lançamento de novos moldes. E eu tenho uma bandeja aqui, ó, de mini moldes. Então você precisa da resina, de moldes e também dos pigmentos. Existem muitos pigmentos. Pigmentos em pó, pigmentos em pasta. Tem os pigmentos a álcool, que são os líquidos que você precisa. E tem também os glitter. Tem muito tipo de glitter e de cor de glitter. Outra coisa, glitter escolar não serve. Eu já fiz e mancha a peça. A tinta que tem no glitter escolar, ela se dissolve na resina e faz a peça ficar manchada. Uma dica legal também são essas lojas que fazem glitter de unhas. Elas são suas amigas. Esses glitter de unha ajudam muito, porque eles não soltam tinta, tá? Glitter holográfico, glitter de vários tipos. Ó, eu tenho aqui vários tipos de glitter que eu comecei a comprar. E eu comprei esse cestinho aqui e comecei a colocar. Vocês vão olhar, eu tenho muito pouco glitter, ó. Eu tenho só isso daqui de glitter de cada um. Mas rende muito cada um desses glitter. Ó, muitos glitters que eu tenho. Outra coisa que vocês vão precisar da resina, do molde e dos pigmentos. Na parte dos pigmentos, o que me ajudou foi as tintas acrylex para tecido. São tintas que têm na composição delas água. Água é inimiga da resina. Mas de alguma forma, o pigmento da acrylex, quando dissolvido na resina com o endurecedor, não estraga a peça, não emborracha a peça, não danifica a peça. A única coisa que você precisa fazer é dosar. Você não pode colocar muito pigmento, porque aí sim vai prejudicar a tua peça. Então, inicia comprando as tintas acrylex. Eu recomendo as tintas acrylex porque ela tem um baixo custo. Cada tinta acrylex aqui na minha cidade eu pago R$4. Já as tintas, os pigmentos específicos que foram feitos, fabricados, a formulação delas lá na loja, foram específicas para resina. Essas resinas, dependendo, saem em torno de R$15 a R$30, R$40. Depende do tipo de pigmento que você está usando. Esses pigmentos aqui da Corel, eles estão nessa faixa de preço, de 15 a 20 reais. Já tem, dependendo, de 30 reais. Claro que tudo depende também das gramas. Tem de 15 gramas, de 20 gramas, de 50 gramas. Quanto mais, mais caro se torna. Mas as tintas acrylex, ela tem um custo-benefício muito baixo e você não vai se arrepender. Vai valer muito a pena. Eu tenho bastante tinta acrylex, ainda falta comprar muita cor ainda. E eu já tenho algumas tintas da Corel que eu tô usando e com certeza é perfeita. A qualidade dos pigmentos são incríveis. Outra coisa que você precisa, resina, moldes e pigmentos, são os materiais de apoio. Você precisa ter copos descartáveis. Eu tenho aqui copos de cafezinho de 50 ml, tá? Esses copinhos aqui, se tu quiser, tu pode reciclar e reutilizar eles. Você utiliza, depois de utilizar, você deixa ele secando. E aí, quando ele secar, a resina que ficou dentro do copinho, ela não vai se misturar se tu colocar mais uma receita de resina aqui. Você pode aí usar mais 2 vezes, 3 vezes, se você quiser. Mas, se você não quer reutilizar, o nome já diz, é descartável. Usou, botou fora. Um pacotinho desses de copinho de cafezinho de 50 ml aqui na minha cidade, que vem 100 unidades, custa R$3,50. É muito barato, vale muito a pena. Se a gente colocar na ponta do lápis, isso daqui nem afeta no valor do teu produto no final. Porque R$3,50, tá? 100 copinhos. E aí você também pode comprar outros tipos de copinhos com mais ml, se caso você quiser fazer uma quantidade maior de receita de resina. Gente, receita, o que é receita? Eu chamo de receita toda vez que eu tenho que misturar a resina com o endurecedor, eu digo que eu tô fazendo uma receita.
Eu volto logo, que assim que a minha receita estiver pronta, a gente vai botar no molde. Geralmente eu uso isso. Então, quando eu disser receita, é a mistura da resina com endurecedor. E também tem esses copos descartáveis aqui, que é de refrigerante, de suco, que você pode utilizar. Uma dica importante, os copos descartáveis, eles precisam ter embaixo a palavra PP, que é polipropileno, que são mais resistentes. Para quem não sabe, a mistura da resina com o endurecedor gera uma reação química que faz com que a resina esquente. Se o copo não tiver essa palavra PP, que significa polipropileno, pode fazer com que o teu copo derreta. Então, por isso que é muito importante você tomar cuidado do tipo de copinho que você utiliza para colocar a sua resina. Isso eu falo de resinas em grande quantidade, tá? Porque esses copinhos aqui descartável de cafezinho, eles não dizem PP, eles dizem PS, que é outro nome que agora eu não me lembro, tá? Mas se eu lembrar eu vou colocar aqui no vídeo. Mas aí é uma porção muito pequenininha e geralmente em seguida que tu faz a receita, em seguida você já coloca no molde, tá? Outra coisa que você precisa, fita durex ou fita crepe. É indispensável você ter esse tipo de material. Por quê? Porque é esse tipo de material que vai fazer a limpeza dos teus moldes. Eu tenho essas florzinhas secas aqui que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, que é também uma decoração que você pode colocar dentro da peça. Só o fato de colocar ela aqui já sujou todinho o meu molde com florzinhas, com poeirinhas que vem na flor. E eu não consigo retirar ela simplesmente só pegando com a mão ou passando um paninho. Pelo contrário, passar um paninho vai encher a minha peça de pelinho, que depois vai aparecer todinha na resina quando tu for utilizar o molde. Mas se tu utilizar a fita crepe ou a fita durex, você consegue remover todas essas sujeirinhas que tem dentro do molde. Outra coisa, a fita durex transparente, sem ser aquela que tem a cola amarela, a fita durex ela serve para plastificar algumas peças de eternização, como mini fotos, como pulseirinhas da maternidade, a gente plastifica com fita durex larga, porque aí impede do contato da resina com a peça e impede também de manchar. Geralmente as pulseirinhas de maternidade ou elas são impressas na impressora ou elas são escritas a caneta. E a caneta em contato com a resina vai fazer com que toda a peça se manche. Outra coisa que você vai precisar, que também é indispensável, que faz parte do material de apoio, são palitinhos ou colherinhas. Eu nem peguei colherinhas aqui, mas são colherinhas ou palitinhos. As colherinhas de plástico, aquelas de bolo de aniversário, também ajuda. Aquelas pazinhas de sorvete também ajuda por causa do tamanho do copinho. Ele é muito pequenininho, aquelas colherinhas são mais ou menos assim, você consegue mexer a sua resina. Esses palitinhos também, eles ajudam muito na hora de mexer a sua resina em copos maiores, ó, que nem esse daqui, que é um copinho maior, você consegue chegar dentro dele. Esses palitos também dá para reutilizar. Depois que você sujar ele com a resina, você pega um papel higiênico ou um papel toalha e você passa aqui e deixa ele secando assim no copinho. A resina que tiver ali, ela vai endurecer, vai ficar grudada na madeira e ela não vai se soltar mais. E você pode reutilizar os seus palitinhos caso você precise. Um pacotinho de 100 palitinhos custa aqui na minha cidade mais ou menos uns R$ 6,50. Dependendo, se você pesquisar mais, até tu consegue por menos. Mas o último que eu me lembro, eu paguei acho que foi R$ 6,50, tá? Você precisa de refil de caneta. Eu confesso, ó, deixei cair um palito. Eu confesso que eu não utilizo essas canetas. Essas canetas aqui, elas vieram junto desses moldes aqui, que eu comprei os moldes e tinha a opção de comprar a carga da caneta. Essas canetas aqui, essas cargas aqui, elas vêm com uma pontinha vermelha que elas vêm bloqueando aqui para a tinta não sair, tá? Mas essas daqui são para colocar dentro do molde e aí acaba que as tuas canetas elas não são recarregáveis. Eu prefiro comprar as canetas Bics, tá? Que a carga dela eu consigo retirar e colocar aqui dentro e se torna uma caneta recarregável.
Então você precisa dos moldes de caneta, da carga da caneta, e para ela se tornar recarregável, você precisa comprar esse palito de número 28 para você colocar a carga dentro do palito, para conseguir fazer com que a tua caneta se torne recarregável. Então, você precisa, além da resina, do endurecedor, dos moldes, dos pigmentos, materiais de apoio para você fazer as suas peças. Outra coisa que você precisa também são argola para chaveiro, pitão, argolinhas pequenas para te poder fazer as peças. A gente também incrementa com tassel. Para fazer tassel, você precisa de linha, você precisa de linha, já falei, você precisa de peças tipo miçanga, se você quiser fazer decoração do teu tassel. Mas especificamente para resina é isso, gente. Você precisa ter muitos materiais. Você não vai comprar só um molde do alfabeto e vai ficar só nisso. Porque vai acontecer um certo momento que o cliente vai dizer, você faz placa Pix? Faço, eu tenho o molde da placa Pix. Ah, você faz eternização com foto em formato de coração? Claro, eu tenho molde de coração. Ah, eu gostaria de um marca-páginas. Você tem aqueles marca-páginas? Sim, eu tenho. Ah, eu preciso daquelas paletas de maquiagem. Sim, você vai ter que comprar não só um molde, você vai ter que começar a comprar aquilo que os clientes começam a te perguntar se tu faz, se tu tem. Tem esse molde aqui que eu comprei também na Shopee, que são os moldes de eternização. Eles têm uma espessura mais grossa, são maiores para caber mais resina. Aqui eu consigo eternizar o cordão umbilical, dentinho, pulseira da maternidade, o testezinho de gravidez. Eu consigo fazer peças também, tipo eternizar alianças, mechas de cabelo e dá pra fazer tanta coisa de eternização. Aí você precisa também desses moldes mais grossinhos, ó, de uma altura maior que esses comuns. Então, para trabalhar com resina, não é só comprar a resina e um molde. Não, você precisa estudar todos os materiais que você vai precisar. Você precisa de resina, você vai precisar entender o que é a resina. Você vai ter que ter o primeiro contato com a sua resina, mas para te ter o primeiro contato com a sua resina, você vai ter que pesquisar sobre ela e como trabalhar com ela. Uma coisa muito importante que não está aqui nessa mesa, os materiais de segurança. Você precisa comprar uma máscara, um óculos e luva de proteção, porque você não pode ter contato com o cheiro, com os olhos, não pode respingar a resina. E também você precisa utilizar luvas, essas luvas cirúrgicas, ou luvas de aquelas que vêm naquelas caixinhas para pintar cabelo, de tintura de cabelo, qualquer tipo de luva plástica para você utilizar para não ter contato com a resina. Algumas pessoas eu já ouvi que quando tiveram contato com a pele da resina, elas ficaram com alergia. Como é que se diz? Uma reação alérgica, tá? Em contato com a resina. E também utilizar a máscara, tá? Por causa que a resina ela é tóxica e ela libera um reagente químico, tá? Então é importante você utilizar também os materiais de segurança para poder manusear a resina. Gente, eu acho que eu falei de tudo. Os materiais de segurança, da resina, dos moldes, dos pigmentos, dos materiais de apoio, recarga de caneta, dos glitter. Só que tipo assim, não é um glitter, são vários glitters. Não é um pigmento, são vários pigmentos. Não é um molde, são vários tipos de molde. Não é só esse tipo de caneta, tem essas canetas aqui mais slim que a gente utiliza, tá? Tem esses moldes aqui que a gente utiliza para fazer lembrancinha, chá revelação, né? Para guardar memórias afetivas, tá? Você precisa ter para iniciar um valor inicial, tá? Para poder ingressar nessa área, você vai ter que investir. A resina da Corel, eu comprei ela na promoção agora há pouco. Ela me saiu mais ou menos uns R$190. Mas esse foi o preço que eu comprei na promoção, tá? É um desconto especial que eles deram ali no site e eu consegui comprar. Então, você tem que ter sempre em estoque uma resina. A minha aqui tá quase acabando, ó. Tem o quê?
2 dedinhos de resina, mas eu já tô com a minha outra resina pronta aqui, porque se faltar, eu já tenho que ter mais por causa das minhas encomendas. E eu quero deixar no final desse vídeo uma feira de rua que eu fui, tá? Uma feira de rua maravilhosa aqui na cidade de Pelotas, na Praça Coronel Pedro Osório, onde eu pude colocar todo o meu trabalho que eu fiz, tá? Uma coisa que eu não mencionei, vou interromper. Uma coisa que eu não mencionei também, você precisa de uma impressora. Uma impressora porque se as suas peças forem personalizadas com o nome ou o nome da profissão da pessoa, para fazer peças de eternização você precisa gravar o nome, você precisa colocar o nome. Então você precisa ter uma impressora de tinta, tá? Tinta, jato de tinta que chamo, né? Ou uma impressora a laser também. Ah, Carol, mas eu só quero para iniciar, eu já tenho que comprar uma impressora. Não, você não precisa comprar uma impressora para iniciar. Mas você tem que pensar no que você vai iniciar e futuramente para você crescer nas coisas que você precisa mais para melhorar, para avançar. Eu comecei com esse molde e ali já o da eternização. Mas já fui pensando nos próximos moldes que poderiam dar certo para mim poder vender. Só que para o cliente saber que você sabe fazer, você é boa naquilo que você faz, você precisa comprar. Eu tive que comprar esse molde aqui, que é o jogo da velha. E eu queria mostrar para os meus clientes que eu sabia fazer o jogo da velha. Eu tive que comprar um molde, fazer um tabuleiro jogo da velha e divulgar na internet para eles verem como ficou bonito e perfeito o meu trabalho. E a partir disso, que comecei a ter encomendas do jogo da velha. Eu fiz uma placa Pix para mim, tá? Porque eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha habilidade e que eu sabia fazer uma placa Pix. Que eu utilizei esse molde aqui, tá? Depois que eu fiz a minha placa Pix, eu divulguei nas redes sociais e a partir disso que eu comecei a ter encomendas. Você não consegue vender algo que você ainda não fez. As pessoas, elas compram algo de você quando elas veem aquilo que você produz. Os meus chaveiros eu comecei a vender só a partir do momento que eu comecei a fazer as primeiras peças, divulguei na rede social e aí então as pessoas começaram a fazer encomenda comigo e a comprar de mim porque viram que eu tinha habilidade e que as coisas estavam ficando bonitas. Tem outra coisa também, você tem que gostar. Você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que ter habilidade e você tem que ter uma mente criativa. Você pode começar imitando algumas pessoas. Ela fez com florzinha seca e ficou legal, vou lá comprar florzinha. Aí eu comprei florzinha e comecei a fazer as minhas peças com florzinha. Ela misturou um pigmento com outro e deu uma reação diferente, ficou bonita. Faz, mas vai ter um momento que você vai ter que fazer peças exclusivas que você fez e nenhuma outra fez. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito chato, nem muito longo, mas que ele possa ser, realmente verdadeiro. Eu estou sendo verdadeira com você do que realmente precisa para iniciar nessa área. Como eu disse, eu estou há 2 meses nessa área e eu já comprei bastante coisa para poder expandir nessa área e eu estou amando. A experiência tem sido única e eu continuo ainda me vendo fazer cada vez mais. Eu quero avançar, eu quero crescer cada vez mais nessa área, eu quero ter mais tipos de glitter, mais tipos de pigmento, mais tipos de molde, quero comprar mais resina, ter um estoque de resina, né, pra nunca faltar, pra sempre ter, sabe? Eu quero pesquisar, eu sou curiosa, eu confesso que eu sou bastante curiosa com isso, tá? Então foi a coragem também, eu tive que dar o meu primeiro passo, eu tive que ser corajosa. Amor, comprei o meu kit de resina. Ele nem sabia o que era. Mas hoje ele é uma das pessoas que mais me apoia. Mas eu tive que ser corajosa para fazer isso. Eu tive que dar o meu primeiro passo. Me ver fazendo aquilo, me imaginar fazendo, sabe? Estudei muito, eu vi muito vídeo. Tava toda hora. Eu tava no intervalo lá no meu serviço e eu tava vendo um vídeo. Eu tava aqui em casa, depois do almoço, sentava ali no sofá e ia ver um videozinho para aprender um pouco mais. Eu participava de algumas lives que acontecia, né? Eu ficava olhando ali
As lives, quando é ao vivo, o bom disso é que você pode fazer pergunta e às vezes dá caso delas lerem a tua pergunta e te responderem no ato. Isso acontece, gente, é real, acontece e é muito, muito, muito prazeroso. Eu quero mostrar para vocês a minha feira de rua que eu fui lá na Praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas, e eu botei uma banquinha, botei todo o meu trabalho, tudo que eu tinha feito até agora, eu fiz algumas peças específicas para levar para lá, para poder mostrar. A intenção foi mais para entregar o meu cartãozinho de visita, tirar dúvidas, para me divulgar, para as pessoas saberem que, ó, aqui tem quem faça peças em resina bem pertinho de ti, sabe? Eu fui para divulgar e tava lotado de gente e eu pude conversar com muita gente, eu pude ver a reação delas quando viram meu material, elogiaram. Eu tive a companhia do meu esposo, da minha sogra, do meu sogro e de amigos que me apoiam. Isso também é muito importante, ter pessoas ao seu lado que acreditam em você e que apoiam você, que te levam para frente, que te impulsionam, que te direcionam, que te ajudam. É isso que você precisa. Você precisa acreditar em si mesmo e saber que você consegue, que você pode fazer e que sim, você precisa se imaginar fazendo isso. Se você acreditar em si mesma, pode vir um monte de gente dizer que você não consegue. Se você acreditar que você consegue, você vai conseguir tudo. Tudo, 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 tudo. E se você tiver o apoio da sua família, então melhor ainda. Então é isso, gente. Eu vou deixar aí as fotos da minha feira e até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!